Vida longa e próspera, pessoal. Estamos aqui para mais um videocast, né, Wagner? Isso, nosso terceiro. Wagner Fonseca. Rafael Bernardes. Isso. Essa semana temos uma notícia interessante. Eu fui premiado, mas eu encaro com a premiação do blog, que é o MIVP, né? MIVP, que significa? MIVP. Most Influential Virtualization Professional. Sopa de letrinhas Microsoft. É um título dado aos 5 melhores profissionais de virtualização do país no ano. Foram 6 meses de observação. Tá? E é um mérito pelo trabalho de ajudar com comunidade, participação em projetos, videocast e tal. Principalmente porque é um reconhecimento da Microsoft para quem colaborou com a comunidade, para quem ajudou outros profissionais a entender mais a tecnologia, a solucionar problemas, quem contribuiu com material para divulgar, para melhorar o trabalho. Exatamente. Aí vamos premiar com título, deve algum troféuzinho. Esse é o meu segundo título de virtualização. O primeiro foi 2008 para 2009 com IT Hero, e agora é MIVP e mais um Xbox. Hoje vai jogar. Não sei o que vou fazer. O que ele vai fazer? Mas já tem um. Mas vamos lá. Vamos para o nosso assunto da semana, que agora com o título da nossa pauta, Planejando seu Backup. Planejamento de backup. Presta atenção aí. Antes de começar a pauta, eu gostaria de saber, Wagner, qual a sua visão de backup e por que você acha necessário ter? Por mais que seja óbvio, eu gostaria de você que explicasse assim, o que você acha necessário fazer e como fazer. Explica um pouquinho da sua visão sobre backup. Primeiro, backup, simples falando da forma mais simples possível, é uma cópia de uma informação. Tá? Isso que é o backup. Eu quero uma informação, quero copiá-la para que eu tenha em outro lugar. Depois de você copiar essa informação, você pode algum dia, a gente espera que não, né, precisar dela de volta porque a informação original se perdeu. Então isso é a ideia do backup. Só que você simplesmente copiar alguma coisa não é prático, não é rápido, não é seguro, não é planejado. Então fazer backup tem que haver todo um trabalho, todo um planejamento, toda uma ideia e um software adequado. Vou botar um exemplo simples. Se eu vou para o trabalho de carro, um backup dessa minha situação seria o quê? Um outro carro? Ou seja, você pensa o seguinte, uma cópia, né? Você tem um servidor de arquivo, 2 TB. Seria outra cópia inteirinha ali prontinha, outro servidor do mesmo valor? Como é que seria? Igual, ali parado, sem nada? Tem que usar técnicas mais inteligentes para você trabalhar dessa forma. Você ter uma coisa de backup. E o backup em si tem erros grotescos, comuns, né, Wagner? Isso. Quais os erros mais comuns que você já ouviu falar? Aquelas atrocidades de backup e tal? Bom, vamos começar com uma história bem conhecida de todo mundo. Eu faço backup na minha empresa e guardo o backup lá todo dia. Eu estou fazendo backup, eu planejei isso. E o prédio caiu. Infelizmente, pessoal, no Rio de Janeiro isso acontece muito. Não, Rio de Janeiro não, né? Estou esquecendo das Torres Gêmeas. Fora a Torre A, que fazia backup na Torre B, né? Torre Norte na Torre Sul, e ninguém achava que elas iam cair. Manter o backup na sua instalação não é só a solução que você tem. Sim. Porque no dia que pegou fogo, lambeu, acabou, caiu o prédio, infelizmente, aconteceu. Você perdeu o seu backup também, você perdeu o original e perdeu o backup. Perdeu tudo, né? O backup tem que ser feito em outro site, outro local, Isso, né? em outro site, um backup remoto, para você ter ele em outro local distante. Exatamente para você, se perder o backup original, você ter onde recuperar também esse segundo backup. Mas, Rafael, me diz aí, eu fiz o meu backup, eu moro em Pedra de Guaratiba ali e tal, por exemplo, 60 km do Rio de Janeiro, eu levo meu backup para lá, tá certo? Olha só, você está até seguro que Pedra de Guaratiba é realmente o final do mundo aqui no Rio de Janeiro, mas você vai pensar o seguinte, e se a empresa necessitar desse dado? Você tem tempo necessário para ir lá e buscar esse troço? Você, no dia do engarrafamento da Avenida Brasil, você tem 60 km, você vai levar 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Foi uma solução inteligente levar seu backup para lá? Não, se for então no feriadaço, essa região de praia. Região de praia, você vai levar 6 horas de viagem. Então tem que ter estratégia, tem que ter backup rápido de recuperação, backup local. Isso. Às vezes tem empresas que botam em quadras diferentes. E um armazenamento seguro. Armazenamento seguro. Mas mesmo local, já vi até os cofres disponíveis, que o pessoal deixou de usar esses cofres, não sei porquê. Acha que a tecnologia ela supre desastres naturais, ainda não faz isso não. Principalmente backup em disco, porque o disco SSD ainda não tá... Disco SSD não, né? O SSD, né? Porque disco é disco, SSD é SSD. Estado sólido de dados. Isso, o SSD não tá fácil acesso. Ainda não é uma tecnologia já garantida que vai manter os seus dados por muitos anos.
por muitos meses que seja. Então, tá caro, né? Tá caro. Ainda está um pouco fora do orçamento das As empresas. pessoas então vão para fita ou disco externo. Só que o disco externo é muito frágil, né? Ainda mais se não botar num cofrezinho legal. É o equipamento mecânico, né? Qualquer desalinhamento já para de funcionar. Exatamente. É um equipamento magnético. Ih, você tem um ímã grandão, sua caixa de som bonita, você passou perto, pum, apagou tudo. Exatamente. Mas vamos voltar às estratégias que você falou lá no início. Tá, para não ter um carro reserva de backup, eu faço estratégia. Quais são os tipos de backup que a gente pode usar de estratégias para reduzir? É uma cópia bruta que você faz? Como é que você faz? Quais são os tipos que a gente pode usar? Cópias inteligentes. Você tem a cópia bruta dos dados, um backup full, completo de tudo. Que a gente chama de backup completo ou full, né? Full. Pegou e copiou. É exatamente o que tem lá tudo. Todos os dados do jeito que estão escritos no original estão escritos na cópia. Legal. Mas trabalhar todo dia com isso, eu tenho um sistema que está com quase 1 tera. Quase 1 tera. Fazer cópia de 1 tera todo dia não vai dar certo. Hoje em dia, até tem a estratégia de backup que você pode copiar os arquivos abertos. Então, o backup full hoje em dia, ele roda até em cima de aplicação aberta. Em uso. O cara está lendo, escrevendo e o backup está sendo feito ao mesmo tempo. No mais famoso que a gente tem, que é o ArcServe Backup, ele chama de Open Files, ele pega arquivos abertos, inclusive, e tal, tem agente para máquina virtual. Legal, mas tudo bem, mas o backup full não é sempre a estratégia, né? Não dá para você ter isso. Não dá, demora. Em uma semana eu teria 7 teras de backup. 7 teras, além de demorar, um monte de tempo para gravar isso tudo. Horas e horas. E a empresa às vezes não dispõe desse tempo. Quais são as técnicas tradicionais que a gente tem? As técnicas tradicionais são backup incremental, por exemplo. Sim. Onde você faz uma série de backups apenas daquilo que vem mudando ao longo do tempo. Mas vem mudando como assim? Como é que eu faço? O que eu faço antes desse backup? Eu tenho que ter um backup full, um backup completo. Sim. E vou mapeando as diferenças de cada dia. Ah, entendi. Então, por exemplo, eu fiz o backup full hoje e escrevi oi no meu texto. Aí ele copiou aquele arquivo lá com escrito oi. Amanhã eu escrevi tchau. Então ele não vai copiar o oi mais o tchau, só o tchau. Só o que mudou. Ah, interessante. Só aquela diferença pequena. Interessante, interessante. Aí vai. E na hora de recuperar, como é que é isso? A recuperação você vai ter que restaurar o backup full, porque ele é a base de tudo, e vai ter que restaurar todos os backups incrementais. Porque se você restaurar só o de hoje, eu tenho um texto com tchau. Cadê meu oi? Ah, entendi. Tá, essa é uma técnica. Tem outra também que eu já ouvi falar. É o diferencial. Diferencial, esse era o nome. Me explica o diferencial agora. Eu tenho um backup full, do mesmo jeito, aquele backup bruto, completo, e vou fazendo um backup de tudo que vai mudando. Só que ao invés de fazer das pequenas mudanças, eu vou fazendo das mudanças em relação ao backup principal, ao backup completo. Ao completo. Então, num dia eu tenho um backup completo, no outro eu tenho backup do texto, como você falou, só do oi. No outro dia eu tenho backup do oi e do tchau. E quando eu for restaurar, eu restauro o backup completo e o último diferencial. O último, mais rápido, né? Então, mais rápido, muito melhor. Interessante. São técnicas diferentes. Que você pode combinar, que você pode ter uma forma de combiná-las para te atender melhor. Exatamente. Eu já participei de planejamento, né, de escopo de backup em empresas, em que o backup incremental é feito por hora. No final do dia, um backup diferencial. Uma vez por semana, um backup full. Essas são as técnicas tradicionais, né? Isso. Você tem baseado nas técnicas tradicionais. Sem falar especificamente de uma ferramenta A ou B que tenha funções específicas. Exatamente. Funções melhoradas, funções que estão de acordo com a tecnologia de hoje. Por exemplo... Eu ia falar como você falou assim, a ferramenta tem uma coisa específica. O ArcServe, eu vou falar do ArcServe, eu não gosto muito dele, porque eu acho que ele tem muito botão, muita opção. É meio complicado trabalhar nesse negócio, mas é o padrão do mundo Microsoft. É o mais conhecido. Ele faz backup de Linux, ele faz backup de Windows. Isso. Ele é bem conhecido. Ele tem uma função que é o backup sintético. Ele concatena o backup diferencial com o full num arquivo só, num job só. É muito interessante. Ele faz o backup full e vai acrescentando as modificações como se fossem cópias de sombra daquele arquivo. Ele só faz em disco, não faz isso em fita. Isso. Porque não tem como. Não tem como. Ele separa linear de gravação da fita, dispositivos de fita são dispositivos de gravação serial, tá? Então não dá para fazer isso. Exatamente. Mas o backup sintético é uma particularidade do ArcServe. Entendeu? Aí se tiver outra ferramenta que vai usar, não sei se vai usar o mesmo nome e tal, mas isso a gente tem que pensar o seguinte, é uma particularidade do software, né? Não é uma coisa tradicional para se pensar. Mas me explica aí, ele vai fazer um backup full e o diferencial num job só, e como é que eu vou restaurar? Eu tenho que pegar vários arquivinhos? Não. É um job, um arquivo, e aquele arquivo tem as datas de diferenciação dele. Você vai direto na alteração que você quer. Então eu tenho aquele usuário mala, aquele usuário que
Uma semana depois ele vem me dizer que tá faltando um documento lá para ele. Eu consigo restaurar, exato, escolher de segunda-feira passada? Dia, data, hora, só você vai lá e puxa daquele mesmo job, não precisa buscar fita, nada. Às vezes ficar caçando vários discos diferentes, vários arquivos diferentes. Não, ele é uma estratégia legal, mas é proprietária. Não temos que saber que vai atrapalhar com aquilo. Por exemplo, vou dar outro exemplo para você. System Center Data Protection Manager, Microsoft. Ele tem uma ideia totalmente diferente de backup. Ele tem o backup short term, long term, que é o backup curto e backup longo. Como é que é uma coisa diferente. O backup curto seria o backup em disco. O que é o backup curto? É o que você falou, a cópia local, para recuperar rápido. Poxa, isso aqui, ó, 3 meses eu preciso ter rápido na mão para recuperar para a minha empresa. Tá? Depois de 3 meses é o backup longo, pode ser fita que vai ser armazenado em Praia de Guaratiba, entendeu? Ou no Meia, onde é que tu mora mesmo? Eu moro no Iguaçu. Ou no Iguaçu, ao final do mundo. Ou seja, você pode pegar e começar a fazer backups assim, short term, long term. Short term é diferente, mas é uma coisa Microsoft System Center Data Protection Manager. Você está antenado com a base que você falou, diferencial incremental. São as técnicas padrão, técnicas comuns de backup. E depois você tirar proveito de cada ferramenta. Isso. Por exemplo, você sabe que tem um recurso de diminuição de espaço de disco, que é a deduplicação. Exatamente, deduplicação. A deduplicação é muito legal, mas ela acontece em certas ferramentas. No mundo Linux tem deduplicação para tudo, é padrão? Como é que é a deduplicação? Não é padrão, mas você pode instalar sistemas de arquivos de deduplicação. Então ele trata o seu disco inteiro como uma área onde você tem que economizar espaço. No próprio sistema? No próprio sistema inteiro. Olha só, no mundo Microsoft a gente não tem isso. As ferramentas de backup usam deduplicação. Na hora de gravar os dados no backup, né? Exatamente, exatamente. Por exemplo, se eu tenho 3 pastinhas, pasta A, pasta B, pasta C, aí eu boto uma ISO de 1 GB em uma, copio a mesma ISO, bota na outra e bota na outra. Uma ferramenta sem deduplicação vai ocupar 3 GB. Exato. Uma ferramenta com deduplicação que ela faz, ela puxa só 1. E aponta com ponteiro. Exatamente. Para os outros lugares, porque tem o mesmo dado. Exatamente. Isso é uma técnica de aprimoramento de backup, né? Que você ocupa menos espaço em disco. Imagina a seguinte situação, na sua empresa, os documentos todos da sua empresa têm o cabeçalho e o rodapé, com imagem, tudo, é um padrão, né? Você tem o plano de fundo do seu documento, todos os documentos. Isso é um dado que é igual em todos os documentos que você cria. Imagina se dentro do backup ele pudesse pegar, todo documento tem esse dado aqui igual. Ele pega aquele dado, deixa uma área única, exclusiva, e nos outros documentos ele só referencia automaticamente. Poxa, que maneiro. Isso é muito legal, que você economiza espaço primeiro no disco rígido do seu servidor de arquivo, exato, no caso do Linux, e depois no backup. Que backup é caro, a é cara. Pô, mas backup também, Wagner, não é só sair fazendo, né? O cara lá instala a ferramenta dele, tá fazendo tal, não tem nem noção como é que restaura aquilo. Deu M, o que vai acontecer? Ele não sabe quanto tempo leva. Aconteceu uma situação lá na sua empresa. Tá? Um dia lá, infelizmente, o servidor de banco de dados parou, deu problema em disco, não está funcionando. Os discos queimaram, redundância, acabou. Acabou tudo. Acabou tudo. O que você vai ter que fazer? Recuperar o backup. Você tinha um servidor lá que servia para aquele equipamento e você foi restaurar o backup. Teu chefe vai chegar para você, como a sua empresa trabalha com a área de comércio, de vendas, a gente está no final do mês, estamos vendendo adoidado. O que ele vai perguntar? Quanto tempo isso aí vai estar de volta? Tem uma coisa que o profissional de TI não sabe fazer para nada, né? Ele não consegue dar estimativa. E a sua resposta padrão for não sei, você está procurando receber a cartinha da RH. Não sei. Tem uma estratégia, né, de backup. Você tem que saber primeiro como fazer, quanto tempo dura a mídia. Quanto tempo você vai poder guardar aquilo ali? Uma fita LTO, uma fita DAT, uma fita... o que for, ela tem um tempo de vida. E detalhe, né? Se guardado de acordo com o que já foi especificado. Joga nessa gaveta aí que tá tudo certo. DVD também não dura para sempre. Blu-ray não dura para sempre. Não dura. HD externo não dura para sempre. Ou seja, você tem que saber quanto tempo dura aquele negócio. Cada backup, cada mídia vai ter uma duração diferente. Você vai ter que saber como você vai dividir isso. Exatamente. Também tem que saber quanto tempo você leva para restaurar o dado. Entendeu? Você tem que fazer pequenas simulações ao longo do ano para você saber, beleza, se eu precisar restaurar isso, é assim, né? Se você precisar restaurar aquilo, leva tanto tempo, é assado. Exato. Você poder dar uma estimativa. Você tem que ter essa estimativa, o backup durou 4 horas para ser restaurado. Eu vou dizer 5 horas para ele, vai restaurar em 3, porque eu já fiz o teste. Todo mundo vai ficar feliz comigo. Agora, se você diz que vai ser restaurado em 3 e o backup dura 8,
Pô, você tem um problema. Não, e detalhe, você tem que também começar a passar a noção de negócios para o seu chefe. Por exemplo, se você sabe que o backup leva 5 horas, você fala, ó, para restaurar esse servidor se cair, você vai parar de vender ticket e vai levar 5 horas. Você pode esperar? Ele falou, pô, não dá, então vamos melhorar isso aí. Aí você já dá uma outra solução para ele. Soluções, é o planejamento do backup. Você não está simplesmente fazendo uma cópia, você está planejando todo o funcionamento da empresa. Detalhe, você está mostrando números para o empresário. Ou seja, se esse aqui parar, eu levo tanto tempo, perco tanto de dinheiro porque eu não estou vendendo tanto. Ele vai investir com certeza, porque você ensinou ele a gastar em TI. É muito diferente quando você chega e diz, vamos comprar um novo servidor? Para quê? Ah, porque se cair, mas se cair, a gente volta. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar parado, quanto dinheiro eu vou perder. O empresário não tem noção, o diretor não tem noção disso. Você tem que provar, olha, você fica sem vender. Sem vender o quê? Modela o processo de negócio da tua empresa na tua estratégia de backup. Você não pode ser apenas um técnico que digita comandos, que instala e remove o sistema. Você também tem que ser alguém que pensa da forma de negócios. Você tem que pensar como administrador, como gestor. Exatamente. Se eu tiver uma solução para um problema, quanto custa e quanto eu não aplicar essa solução vai custar de ônus à empresa. Exatamente. Aí você vai poder mostrar como gastar corretamente, não só em backup, mas isso para tudo, né? Para tudo. Porque hoje o videocast é sobre backup. É backup, é nosso foco hoje. Mas se você começar a pegar a TI e tirar do aspecto técnico, custo, você vai começar a ter dinheiro para fazer os investimentos necessários. E vai ser uma pessoa que a empresa confia, que sabe lidar com os investimentos. Exatamente. Você não é o cara que pede 30 mil para um servidor sem saber para que serve. Não, uma unidade de fita, 15 mil reais no autoloader, 20 mil reais, ou então 8, um LTOzinho 5 novo. Simples. É simples, mas é caro para a média do Brasil, né? Na maioria das empresas, 5, pequenas 6, e médias, 7, 8 mil reais. Aí você tem que provar que aquilo é necessário, tá? Mas também que tem os tradicionais, né? Disco, fita, Blu-ray, DVD, mas também tem os mais novos, mais moderninhos, nuvem, backup na nuvem, terceirizado, enfim, Exato. Você pode usar essas coisas, né? A gente fez um teste a gente até falou no outro vlog com Amazon S3 e funciona. S3 funciona perfeitamente, o seu backup está lá certinho. Barato, né? Barato. Você paga centavos por giga armazenado. Por gigabyte armazenado. Não paga para enviar, só paga quando você precisar recuperar. Recuperar os dados. É uma coisa maravilhosa. Então você tem que, primeiro, pegar a modelagem do negócio, aplicar na tua estratégia de backup e convencer monetariamente a tua empresa que é um bom negócio investir em backup. Você não convence ninguém monetariamente dizendo é porque é. Eu falo assim, não, vamos fazer um backup aí. Um servidorzinho aí e tal. Por quê? Porque a gente está precisando. Não é assim, não é assim. Não é. Nós temos que provar por A mais B e isso são números, são com base no negócio, na venda ali, tá, vai ficar sem isso. Aí se você perder essa informação aqui, é vital para a tua empresa, tá, você tem que conseguir provar isso, né? Exato. Agora, backup, Wagner, a gente está falando de backup, a gente falou muito de backup de dados. Isso. Basicamente a gente falou backup de file server, né? Mas servidor de arquivos, beleza, o que eu falei é o seguinte, falei o backup do carro. O backup do carro é uma coisa assim, já é meio diferente de file server, né? Vamos pegar uma coisa diferente de file server. E se eu tiver na minha estrutura de rede, vamos pensar o seguinte, não sei se vocês já pensaram nisso, você tem roteador, você tem aquele Cisco Asa, você tem Fortinet, você tem suítes de nível 3 lá, fazendo VLAN. Esses caras têm configurações. Eles são fáceis de achar, de encontrar no mercado. Isso. Às vezes a Cisco, HP, a Fortinet, eles entregam rapidamente, trocam para você. Você substitui o equipamento sem muita dificuldade. E a configuração? Você vai ter que parar para reconfigurar seus 5, 10, 15, 20 equipamentos? Ele imprime no documento de texto e depois vai. Eu já vi um cara que fazia backup do Squid com documento de texto. Aí ele imprimia o Squid, aí pifou, ele ia lá olhando e digitando, linha por linha do Squid. Sensacional essa técnica. Eu falei de duas coisas interessantes. Primeiro, configuração de device, e eu falei da configuração do próprio serviço, que é o próprio serviço, Tem que fazer backup de tudo, né, Wagner? Assim, não adianta só fazer backup de dados. Vai reconfigurar aquela jossa toda de novo. Isso, você trouxe os dados de volta, mas a sua rede não funciona. Poxa, eu tenho um servidor Windows, eu tenho zilhões de servidor Windows aí com muitas interfaces de rede. Cada uma tem uma rota DNS, ordem de IP. Caramba, se eu tiver que reconfigurar aquilo tudo na mão, eu vou perder horas.
E sabe, no Windows, você tem que reconfigurar o IP a todo momento que troca a placa de rede, que o IP some, atrela. Ele fica atrelado à interface. Aí você fala, mas eu tenho backup do sistema. Beleza, troca a placa de rede. Tu vai lembrar daquele E se esse seu servidor for o servidor que dá acesso às máquinas virtuais? Aí... As sintéticas estão atreladas a ela. Se for um firewall, que tá cheio de regra na placa de rede ali, entendeu? Você tem que fazer backup de tudo. De tudo. Tá? Uma coisa que eu vi, um software legalzinho que eu vi agora, um pouco caro, que faz backup de device, de interface de rede e tal, é da Kiwi, Cat Tools. Já ouviu falar? Já. Então, ele é bem legalzinho. A Kiwi, ela faz software de coleta de logs, ela foi adquirida pela SolarWinds, que fazia o StarWind, que é muito legalzinho também, um simulador de iSCSI. Ela está com esse Cat Tools, que a gente vai botar no link aí abaixo. Tá? Ele faz exatamente isso. Faz backup de todos os meus ASA. Aí você diz o login, a senha. Ele faz backup. Faz backup do meu link sys, vagabundinho que eu tenho 10 espalhados por aí. Ele faz backup. Seu WRT, não sei das quantas, ele faz. Ele restaura. Ele vai lá e restaura a configuração. Troca o backup, traz ele de volta. Exatamente. Por exemplo, pifou o roteador nível 3. A Fortinet agora está vendendo um camada 7 lá. Camada 7 vai lá na aplicação. Isso. Está vendendo um camada 7 lindão lá, pifou, aquele troço estava configurado lá. Estava tudo funcionando. Tá tudo funcionando. Aí o que você faz? O cara vai lá, troca, você vai lá nessa ferramenta, manda assim, restaurar aquele device lá. Ela restaura, passa a funcionar. Pronto. Tá tudo funcionando. Mas essa ferramenta é paga e é cara. Ela tem interface gráfica e tal. Facinho de configurar, tem já a lista dos devices lá. Exatamente. Agora, eu queria saber da sua opinião, tem alguma coisa grátis? Assim, com console, alguma coisa... com clique, tá? Com clique. Tem alguma coisa com clique? Com clique eu não conheço, não. Esse negócio de clicar, sabe que não é muito do pessoal do mundo Unix, do mundo Linux, não. Tá, mas me diz então, qual é a ferramenta que você usaria nos seus servidores para fazer backup de vários devices? Várias marcas, vários modelos. Eu usaria o Hancid. Hancid. Tá. Cujo link vai estar aqui embaixo também. Legal. Tá. Esse software, ele trabalha com arquivo de configuração em texto. Você define o tipo de equipamento, né? Eu tenho Cisco, dou um nome para ele. O roteador 1 é Cisco, é um roteador ativo. O roteador 2 é Cisco, é um roteador que fica desligado, um roteador de backup. Eu também posso fazer das máquinas que não estão ativas. E depois você define a mesma coisa, usuário e senha. Você cria o seu job e ele faz o backup de todos, podendo também fazer a restauração. Ele instala em qualquer plataforma Linux? macOS, Unix. Unix também. Muito interessante. Isso. Então eu posso deixar uma VMzinha rodando esse software só para fazer backup do meu ambiente. Pô, muito legal, cara. Interessante. E o custo? Zero. Então ficou fácil, porque eu levanto uma maquininha com o Ubuntu, que é o mais fácil que eu consigo levantar. Boto lá, monto o CD, instalo o Integration Components, que a gente também já falou nisso no outro videocast. Levanto essa ferramenta. Como é que instala essa ferramenta? Ela instala com uma apt-get. apt-get é uma coisa maravilha. apt-get, instalou, configurou. Aí eu tenho que saber ler o manual desse negócio, né? Para poder saber como operar. Tem as opções, ele diz o equipamento, cada nome para equipamento que você tem. Até os equipamentos usados, por exemplo, do tipo Extreme, que são usados como routers de telecomunicação, usado por empresas de grande porte de telefonia, ele também faz backup. Entendi. Mas ele faz. Se eu tiver um device que só é acessível por SSH? Ele faz, você especifica se é SSH, se é Telnet, os nomes e senhas, ele faz a configuração. Pelo amor de Deus, seus devices, eles têm segurança, tem nome e senha, vocês colocaram. Você tirou do default, né? Não, tem gente que não tira, né? Admin no roteador não dá. Admin sem senha, admin, por favor, não. E até o modelo Cisco, o pessoal às vezes deixa lá Cisco, pô, não é certo, né? Não adiantou, a segurança toda foi por água abaixo. Podia fazer um videocast só de segurança de password, criptografia, como armazenar passwords complexas, podia fazer um negócio só disso, né? Pensar nisso. O que vocês acham? Comenta aí, vota aí. O pessoal pode dar sugerir assunto pra gente, né? Sugerir. A gente tem até alguns leitores que acabam se tornando colaboradores também. Eles passam por alguma situação, eles também relatam para nós o que acontece. A gente gosta de ver que tem muita gente que está com a mesma intenção, que é colaborar, que é distribuir conhecimento. Exatamente. Tem dúvida, tem alguma coisa, a gente pode falar, a gente vai trabalhar. Manda pra gente, a gente troca ideia, a gente faz um videocast sobre isso, a gente faz artigos sobre isso, recebe o artigo de vocês, se vocês tiverem. Muito legal. Isso é importante, né? Eu acho que não tem outro canal assim na internet, não. Que tenha essa vontade de interagir com quem eu mando e-mail para alguns e nunca recebo.
Inclusive amigos nossos, já. Alguns amigos nossos mandam e-mail, tô ocupado. Putz, a gente só recebe a resposta automática. Quer ver? Quantas vezes alguém mandou e-mail pra mim? Eu respondi todos, pra você também, né? Eu vejo lá. Estão respondidos, os comentários estão lá, sempre que a gente pode ajudar, a gente tem ajudado o pessoal. Use e abusem. Usem e abusem disso. Os profissionais que querem realmente colaborar, eles respondem e-mail, eles dão atenção, nem que seja uma atençãozinha rápida. A gente às vezes não tem horário, a gente também está atendendo cliente, está fazendo algum projeto, está criando, porque nós também somos consultores, a gente não só implementa, mas também a gente desenha todo o projeto. Então, nem sempre a gente pode responder no dia. Sim. Mas a gente sempre responde, nós sempre damos atenção. Né? Sempre dá atenção. Tá. Agora, falamos de backup. Legal. Vimos tem uma estratégia de restauração, de backup, de mídia, gerenciamento, de investimento. Legal. Mas só ter backup será que adianta? Não. Aí o pessoal fala assim, mas como assim? Só backup? Backup não é tudo, não? Só backup adianta? Backup é parte da sua solução. Tá, eu vou explicar com um exemplo prático. Você tem um servidor web. Vamos falar Microsoft, que eu só conheço esse no IS. Vamos lá. Vamos pegar o IS configurado. Ele está com PHP instalado, ele está com os plugins instalados, ele está com as atualizações, está com o site, configuração de .NET Framework. O seu ASP está lá com o seu banco de dados integrado perfeito. Com SQL. Legal, legal. Aí você tem backup dos arquivos e até da configuração do IS, se você fez a configuração completa lá do backup, ajustou os jogos. Pifou, é um site, não pode parar. Pifou. Aí você tem que fazer o seguinte, primeiro arranjar outro servidor, né? Que ele estourou, detonou. Acabou a máquina. Acabou a máquina, tem que arranjar outro servidor. Instalar o Windows, atualizar, Service Pack, instalar o IS, atualizar, instalar plugin, restaurar dados, restaurar a configuração do site, testar essa porcaria toda em quanto tempo, Wagner? Meu site de venda, eu sou vendas online. Eu não tenho site. Não adiantou de nada esse backup, não adiantou de nada. O backup é uma ferramenta importantíssima, mas só ele não adianta. Não, ele vai complementar as suas estratégias, tá, de manter os dados em segurança e a empresa em funcionamento. Isso eu falei clicando, imagina no Linux, um cara criando doido. A gente usa o tab. Mas escrevendo aqui no Linux para fazer o servidor voltar, por mais que você seja rápido. Pô, a tua empresa pode parar 4, 6 horas, 8 horas? Um dia? Porque eu já vi gente que pega o servidor, instala o Windows e entrega sem atualizar, sem mudar. Pô, é loucura também. E aí o seu site de cara para a internet, com os dados, cartão de crédito que você faz as vendas, sem atualização, sem patch de segurança. Não dá. Isso é inadmissível. Você tem que ter atualização, patch de segurança, tem que ter validação, homologação, teste, para depois botar em produção. Não é assim, né? Sair colocando. Não, então, não é isso. Uma estratégia real de contingência não pode ter só backup, ela tem que ter redundância. Redundância, gente. Redundância. Aí, redundância, eu combinei com o Wagner para te falar 3 exemplos. Isso. 3 exemplos práticos para você chegar a pensar, estudar e aplicar. E na verdade, quando a gente fala de redundância, o pessoal pensa logo em RAID, arranjo. Né? 2 disquinhos, 4 disquinhos. Mas você vai muito além disso. É muito além. Isso é importante. Não, isso não é importante, isso é básico. É normal, é natural. O servidor já tinha que estar assim. Natural. Eu não vejo por que comprar um servidor hoje em dia só com um disco. No mínimo 2 já leu. A placa de RAID está rápida hoje em dia. No mínimo um espelhamento. No mínimo. Mas vamos pegar 3 exemplos práticos para você aplicar na sua empresa, para você estudar, ver sobre e já correr atrás. Isso. Primeiro, a gente falou do file server. Como fazer redundância de file server? Fala aí, Wagner. Eu tenho 2 servidores Linux. Aqui as máquinas Windows e Linux acessam ele pela rede, através do Samba, pelos compartilhamentos, até autenticação que seja. Eu quero que, se o servidor cair, antes de eu ter que restaurar um backup em outro servidor, eu quero que outro já assuma. Como é que se faz isso? Manter a empresa funcionando sem ter que esperar a restauração. Como é que se faz isso? A gente utiliza softwares como o RSync, que mantém a sincronia de discos diferentes em máquinas diferentes. Então, tudo que é feito em um, automaticamente é replicado em outro. E softwares como o DRDB, que fica monitorando o estado das máquinas. Ele automaticamente faz com que uma máquina assuma quando a outra é posta fora do ar. Mas que legal, eu sei. Então, automaticamente, quem está usando vai sentir uma parada, durante aquele tempo, detectou, você vai configurar o tempo de mas calma aí. Eu estou acessando o servidor por um nome, / servidor 1, ou o nome do compartilhamento. Como é que ele vai jogar para outro? Como é que ele faz isso? A configuração que você faz, você avisa que aquele servidor também vai assumir aquele mesmo nome. Isso aí é fera, cara. Então, isso aí não tem que mudar aí. Como é que era / server 1? Não, é / server 1. Não mudou nada. Caraca, só que está em outro servidor, outro assunto. Outro hardware, outra máquina. Dependendo, até em outra rede. Você pode ter redes diferentes, roteamento, envolvendo a ligação da sua empresa.
Interessantíssimo, né? Interessantíssimo. Então, é uma estratégia maneiríssima. É complexo de você usar o R5. Qual é o outro nome da ferramenta? DRDB. DRDB. A gente tem post sobre isso, o R5 tem, né? Na R5 a gente tem. DRDB, vamos colocar. DRDB e Heartbeat a gente tem. Tem também? Tem, temos não exatamente nesse serviço, mas já tem post sobre a DRDB e Heartbeat. Então é só procurar, mas mesmo assim também, ó, se a gente já colocou, a gente já falou pra você, já colocou alguma coisa no site, cara, agora você começa a pesquisar esse negócio aí. A gente não entendeu pra mastigar tudo, não. Exatamente, vai que a solução maneiríssima, com um nome de servidor, 2 sincronizados, acesso um card, outro já vem, pô, isso pra mim é o suficiente. Tá? Como é que a gente faria isso no mundo Microsoft, com Windows? Tem o DFS. Ele só funciona no Windows Server, então se você tiver um Windows 7 de servidor de arquivos... Você já está começando errado, tá? Você sabe. Que não é o ideal, assim, não é ideal não, né? É horrível, né? Não é errado. É errado. Tá? Se você tiver um Windows Server Standard, você já pode usar o DFS, tá? DFS tem no blog. Distributed File System. Exatamente, mas, cara, você falou bonito agora. Eu lembro em blog. Mastigadinho, ali como fazer. Ali, passo servidor 1, servidor 2, arquivos replicados entre eles, ok? Você cria um grupo de replicação e você cria o namespace que você falou. Ah, e se eu tiver, eu perguntei, se eu tenho um nome de compartilhamento e tal, se esse nome servidor cai, o DFS, namespace, ele automaticamente troca para o outro. Isso. Exatamente. E você pode até dar uma apimentada nisso. Eu tenho a base Rio de Janeiro e a base São Paulo. Aí eu tenho um servidor de arquivo com DFS sincronizado aqui. Só que eu quero o seguinte, eu quero que os caras, quando tiver com o notebook do Rio de Janeiro, acesse os file server com o mesmo nome, tá? / server 1. Que eu quero que ele acesse o servidor do Rio de Janeiro. Só que quando ele for para São Paulo, eu não quero que ele acesse o do Rio de Janeiro, eu quero que ele acesse o mais próximo. O DFS faz isso por custo de site. Onde o cara tiver, ele vai abrir, vai dar um localiza a menor rota. Isso, e já joga o servidor mais próximo. Ótimo. Melhor do que o cara levar 2 horas para poder baixar um arquivo que está no Rio de Janeiro, está na conexão mais fraca ali, uma conexão lenta. Exatamente, redundância total. Não vou falar 3G não, tá? Redundância total de servidor de arquivos, tá? Com DFS e com R5 mais... R5 DRDB. DRDB é um RAID de discos em máquinas diferentes. Aí. Redundância com HDs que estão em máquinas diferentes. Então já demos uma dica prática de como fazer redundância de file server. Redundância de file server. Então, pô, então não tem nem desculpa para você não fazer mais, né? Porque não tem nem custo. A gente não falou nada de custo. DFS já vem do server. Já está na sua ferramenta. Outra já está no Linux. Natureza. Nem o Linux você pagou. Beleza, aí vamos apimentar mais ainda. Se o cara tiver um servidor web, ele tem um sitezinho rodando, a parte de arquivos já está lá com DFS, já está com R5. Já fez. Legal. Mas e o site em si, como é que vai fazer para um servidor assumir? Como é que você faria isso? Esse princípio do R-Sync e do Heartbeat para fazer monitoração, você vai usar em qualquer servidor. O mesmo princípio. Eu não preciso nem aprender técnicas diferentes. E se você é preguiçoso, que eu sei que você é, pesquisa aqui na nossa barra lateral de busca, você vai ver o artigo. Você vai ver o artigo que tem sobre exatamente replicação de servidor web. Tá? Um assume quando cai. Um assume quando o outro cai, automaticamente o mesmo site é exibido com as mesmas configurações. Já tem um artigo pronto aqui. Olha que legal. Pô, mais um exemplo prático. Redundância em servidor web no mundo Linux. Vai falar, pô, e no Microsoft? Vamos falar também. Calma aí, que esse pessoal tá muito afoito, eu tô sentindo pela câmera que o pessoal quer saber. A plateia ali tá nervosa. O que acontece? Você pode usar a configuração compartilhada do IIS. O que é isso? Tem meus servidores de dados já com os arquivinhos do site com DFS rodando, replicando, legal. E você tem um IS1 e IS2. Você pega um local central de armazenamento das configurações dele, pode ser uma pasta compartilhada, um storagezinho, ou pode ser replicada pelo próprio DFS, e você diz que ali está a configuração do IS. Os dois leem no mesmo ponto. O servidor 1 principal armazena a configuração ali, e o servidor 2 ele vem e absorve. Exatamente. Exatamente. Pronto, você tem 2 servidores IS idênticos. Aí você pode fazer o balanceamento entrante por file, por farm, por round robin. Aí é você, né, querido? Aí é o que for. O que você tiver também, né, Wagner? Que tem gente que tem um firewall que faz o balanceamento inteligente através de NLB entrante. Tem IP da GBT, IP da Mundvox, ele balanceia, joga pra lá, pra lá, beleza. Se você não tiver isso, um farmzinho, um round robin que seja. Round robin, DNS, as 2 entradas. Que seja, ou você vai trabalhar com a arma que você tiver. Exato. Mas que a possibilidade existe. Você não tem que ficar esperando ter a estrutura mais perfeita do mundo, que senão vai acontecer.
Mas a gente está mostrando como você cria soluções com o que você tem. Eu não preciso ter 100 mil para investir hoje. Hoje, um device que faz esse balanceamento de servidor é o Linkproof, que faz o balanceamento de Internet Science. Ele é caro, né? Ele é caro. Então, se você não tiver, usa a arma que você tem. Tá? Você vai falar para o seu chefe, para a tua equipe, que esse recurso aqui não dá o seamless. O que é aquela transição? Caiu um servidor, o usuário nem percebe e vai para o outro. Não, vai dar uma páginazinha de erro, né? Assim que volta. Isso, tudo bem, alguns segundos ali. O importante é deixar a empresa ciente. Aí, nesse tempo, que alguns segundos, enquanto o segundo servidor está assumindo, aí você corre com backup, você corre para restaurar a máquina. Exatamente, você vai correr atrás lá do seu jeito. Isso. Agora vamos apimentar ainda mais. Ainda mais. O cara tem um servidor de e-mail. Vou falar primeiro, porque o servidor de e-mail com Exchange tem uma coisa muito legal que é o DAG, tá? Que é você faz tipo grupinhos de servidores de Exchange. Facinho. Tem outras formas de fazer isso, tá? Tem outras formas, mas eu estou dando uma forma mais básica. Mais direta, mais comum, né? Mais conhecida. O DAG é uma coisa nova, uma tecnologia nova, tá? O Carlos Neto postou já sobre o DAG aí, eu não vou entrar em detalhes. Barrinha de busca aqui do lado, amigão. Exatamente. Não vamos entrar em detalhes disso, porque tem lá o material completo disso. O DAG, você faz servidor 1 com mailbox, tá bem? Tudo lá. Servidor 2, mailbox, tá? E ele simplesmente se espelha. Simplesmente simplifica o assunto. Fácil, simples assim. Sem storage, sem clusterização, sem nada. Replicação de servidor. Isso no mundo Microsoft não tinha até o momento, sem cluster, sem farm, você ter um ponto centralizado. Não, são dois servidores standalone que ficam isolados, replicados. Então cai outro assunto. DAG. Estuda sobre isso, você vai ter redundância do seu servidor Exchange. Agora, se eu tenho um servidor, sei lá, Postfix é o mais usado ainda? Postfix é o servidor mais usado de e-mail. Às vezes ele trabalha em conjunto com outras aplicações. Por exemplo, Zimbra, que é um servidor corporativo muito conhecido, mas o servidor de e-mail que trabalha embaixo da estrutura e das telas do Zimbra é o Postfix. Você pode trabalhar com a instalação de servidores como o Zimbra, já instalando ele com multimodo, né, multinodos. Então você trabalha com vários nós e eles se configuram para replicar. Mas, voltando aqui, a linha de comando, eu não tenho isso, eu tenho um servidor de e-mail onde eu quero tratar direto com a linha de comando. O mesmo princípio. Você pode trabalhar com DRDB, fazendo lá a verificação dos discos, né? Então eu tenho todos os dados que eu tenho no disco da máquina 1, eu tenho igualzinho na máquina 2. Você replica as configurações com R-Sync, como eu falei, e continua monitorando com Heartbeat. O mesmo princípio que a gente usou nos serviços, a gente vai usar em todos. Então, o nosso usuário, então, ele tem que estudar sobre DRDB e R-Sync, né? Ele tem que estudar mais sobre isso para porque Heartbeat, que vai fazer só a verificação dos serviços estando ativos. Tem que estudar sobre isso porque são tecnologias que permitem, pelo meu entender sobre isso, redundância de quase tudo, né? De vários serviços. Então, 3 tecnologias que vão permitir disco estar distribuído em máquinas, que vão permitir sincronização de configuração e monitoração de serviço. Mas quais? Aquilo que você escolher, aquilo que você configurar dentro deles. Pode ser um DNS? Pode. Oh, interessante. DHCP não pode, né? Pode. Caramba, até DHCP. Essa eu não sabia, perguntei agora. Interessantíssimo. Então, é só estudar essas tecnologias a fundo que você vai ter quase condição de fazer redundância de qualquer coisa. A alta disponibilidade de tudo no mundo. De tudo. Você, do seu firewall. Poxa, eu senti até um pouco de inveja, porque no mundo do Microsoft tem que estudar cluster, farm, transform. O princípio dos sistemas são diferentes, né? Então no Linux a gente cria um software e os outros softwares a gente acaba adaptando a ele. Que interessante, cara. Já existia um servidor de e-mail, já existia DHCP e tudo mais, então criaram esses softwares depois da existência desses outros serviços com a ideia de que esses pudessem trabalhar com aqueles que já existiam. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Então, beleza, gostei da nossa conversa. Vamos fechar falando um pouquinho do seguinte. Quando der problema, falou redundância, backup, um monte de coisa aqui. Quando der problema, eu acho o seguinte, gente, a gente tem que ter um plano na área de TI sobre que quando acontecer algo, você saber o que fazer. Você não ficar perdido. Por exemplo, caiu um servidor da redundância, não é pra você se abalar e falar pra você, caiu, não. Sai correndo, gritando fogo, fogo. Não, caiu, chefe, mas tá aqui, ó. Eu tenho uma redundância assim assado, olha, ela tem a disponibilidade de... Aí você cria um índice. Aí você vai ter. Cria um índice lá, por exemplo, de 89%, que ela não tem raio, sei lá. Isso. Beleza? Ou então vai ficar mais lento, porque essa redundância está num hardware menor.
mais vai funcionar, aí a gente tem que comprar isso aqui. Tem que ter uma estratégia para você comprar a peça sobressalente, se você não tiver, né? Você tem que saber onde vai comprar, quanto tempo vai levar para chegar. Se puder, tem a peça sobressalente. Tem, se puder. Às vezes, 50 mil, 100 mil de equipamento fica um pouco difícil. Mas você precisa saber pelo menos onde compra, quanto tempo chega, como fazer backup das configurações, como restaurar, quanto tempo leva isso. Quem eu preciso avisar? Eu tenho que avisar a diretoria porque eles usam e-mail para fazer a comunicação, tem que avisar o pessoal de compras porque já tem que iniciar o processo, já tem uma reserva, já tem então um planejamento. Então você tem também as pessoas com quem você deve tratar. Isso. Você tem que inclusive avisar as pessoas que vão ficar sem o serviço durante aquele tempo. Exato. Se o marketing vai ficar sem serviço durante 5 horas porque o servidor de marketing que for, avise-os para não gerar atrito, problema, ligação para o helpdesk à toa. A cada meio minuto, troca tudo lá. Todo mundo vai. Mas eu já avisei o fulano. Mas ele não falou pra ninguém. Quando você passa isso pro usuário, passa isso de forma assim, ó, olha, que for o servidor, nosso plano é esse, ele vira teu aliado. Exato. Ele começa a falar, não, quando o cara liga pro setor 1 lá, o servidor tá ruim. Fulano, o servidor tá ruim. Não. Ele já ligou, já avisou e vai ser assim. Ele já sabe isso, porque eles sabem que você não está chutando, você tem um planejamento. Exato. Eu já vi até um usuário brigar com o outro. O cara, quando ligou uma vez para o helpdesk, ligou outra, aí ele ficou, o do lado começou a ligar também. Ele falou, quem tá ligando para alguém? Já te falei que é assim, assado. Ele já estava do meu lado. Você está fazendo que eles trabalhem com você e não contra você. E o seguinte, estava uma situação desfavorável a ele, estava sem servidor. Mesmo assim, ele foi do lado, porque ele sabia o que estava acontecendo, sabia quanto tempo ele ia levar, sabia a decisão estratégica da empresa, ou seja, ele estava inteirado da situação toda. Rafael, a gente está inventando essa história aqui por inventar, a gente está criando isso aqui na nossa mente? Não, isso é baseado num livro mágico chamado iTunes. A metodologia. Eu invento o nome agora. O mágico de iTunes. Ou seja, está tudo ali. Só que são questões já comprovadas, já testadas, existem inúmeros profissionais. A parte de gestão, a parte de administração, está envolvido isso diretamente. Toda a nossa conversa foi baseada em iTunes, desde aquela parte de mostrar, de forma a modelar um negócio, a estratégia de backup, tudo é iTunes. A gente não está simplesmente dizendo coisas, não. E fora a experiência que a gente vê, a implementação desse planejamento, a implementação das coisas da forma que a gente tem dito, é algo correto, é algo que já é comprovadamente funcional. Exatamente, você não pode simplesmente sair inventando as coisas, achando, cheio de achismo, né? Cada um tem a sua verdade. A gente é bom, mas a gente não sai inventando nada não, a gente estuda. E muito. Não tem cerveja aí não, né, Wagner? Essa caneca da aí é água, né? Que você está bebendo. A base do White é um pouco complexa, mas você tem que pegar aquilo e trabalhar para o seu ambiente. Exato. Ela não é uma regra a ferro e fogo, tem que ser assim ou então não é. Não, ela é um conjunto de melhores práticas que você vai adaptar ao seu escopo, à sua empresa. Exatamente. E são várias técnicas comprovadas, estudadas, como ele falou, vale a pena. E quando a gente consegue aplicar isso, a gente só tem tranquilidade. A gente tem empresas, temos clientes que estão lá e funcionam. E não ficam ligando cada 2 horas para a gente. E caiu, e deu problema, e não sei, e não funciona. Com quem eu falo para resolver? Você teria só 5 clientes, né? Para poder dar a gente não vai poder gravar o videocast. Ficar aqui parado, aqui gravando o videocast. Tá, cara, achei interessantíssimo esse papo, tá? No finalzinho a gente tem sempre aquela brincadeira da pedrada, né? Eu não preparei pedrada nenhuma. Mas eu deixei preparado. Mas deixa eu falar a última dica, que eu tô... Isso. Caraca, a minha dica é isso aqui, ó. Esse livro aqui. Jogador número 1. Putz, se eu pudesse ganhar a comissão pra vender esse livro. Cara, eu comprei ontem. E cara, já tô quase terminando, cara. Aqui só falta um pouquinho só. Se vai não tivesse chegado pra gravar o videocast, estaria lendo. Estaria lendo. Cara, é um livro legal sobre jogos e filmes da década de 80 e 90. É um grande desafio que o protagonista passa, que ele tem que desvendar com bases em filme Garota Nota 1000, aquele filme da irmã Tron, Blade Runner. Exatamente. E joguinhos, Galaga, Zork, Pac-Man. Pô, o cara disse no livro uma coisa interessantíssima. Do Pac-Man tem uma forma, o bonequinho nasce ali. Você bota em cima, o fantasma não acha ele para até 15 minutos. Aí assim ele zerava o Pac-Man, porque o Pac-Man tem 256 níveis, o original. Ninguém zera isso assim direto. Aí o que ele fazia? No nível lá 50 e pouco, ele botava o bonequinho em cima e deixava. Testei que funciona, cara. São várias coisas legais, a gente vai lendo, muito legal. O livro Jogador número 1, esqueci o nome do autor, quase que. Ernest Cline, vale a pena, tá? Tem na Saraiva ali, comprei por
32 reais. Barato, tranquilo. Na online 29. A gente não vive só de computador não, tá? Ah, pô. Tem que... A gente adiciona cultura o que a gente faz. Exatamente, ainda mais depois, essa foi segunda-feira que eu recebi o prêmio. Aí eu falei, caraca, tem que dar uma descansada. Que foram 6 meses intensos. Trabalho contínuo, né? Aí eu peguei esse livrinho, comecei a ver, semana que vem começo de novo, em produção de conteúdo aí. Então. Mas volta aí, a pedrada que você ia dar, já dá em quem? A pedrada dessa semana eu vou dar pra Nokia. A Nokia? Pra Nokia. Não vai falar do Lumia, né? Porque você sabe que a Nokia ela é parceira da Microsoft no desenvolvimento de smartphone. Sim. Todo mundo sabe que a Nokia sempre teve bons hardwares. Isso aí é o Lumia agora, acabou de sair. E vai reclamar da Nokia? E, pode terminar, rapaz. Ela sempre teve bons hardware e uma bateria que sempre durou mais do que todo mundo. Resistente e tal. Essa parceria tem quase 1 ano e meio e só agora que eles vieram lançar os telefones. Só agora. E já estão com problema de entrega. Ô Nokia, por favor, como é que você quer que a gente use? Como é que a gente quer que pare de usar a bateria que dura 2 horas, 4 horas, igual desses telefones aqui? Passa a usar um telefone com hardware melhor? Com Windows Phone? E todo mundo lançou primeiro. Ela não era parceira da Microsoft? Tinha que ser lançado o N9, já tinha que estar com Windows Phone. Já tem que estar com Windows Phone. Muito tempo. Ele é um monstro no celular, cara, já tinha que estar. Aí lançaram com o Mango. Falei, pô, Mango não, qual é o nome do software de telefone de Linux? Bada? Não, Bada é da Samsung. Não, esse é o Bada também. Maemo. Aí lançaram esses troços, eu falei, que coisa é essa? Maemo é bom, não vê não, Maemo é bom, mas eles não dão suporte. Lançaram um telefone com software que é bom, que é Mas tem a parceria da Microsoft, mas lançaram o seu suporte. Mas se tem a parceria da Microsoft, eu acho que era para ter lançado. Eu uso Android, o Rafael também. Eu também uso Android. A gente não usa iOS, a gente usa Android. Mas eu quero testar os telefones. Eu quero usar, eu quero ver o que o Windows Phone tem de bom, o que ele tem de ruim, quero ver como é a integração com outros softwares, como é que é o uso de recursos avançados, eu quero ver a personalização. Eu quero a bateria também, pelo amor de Deus. Eu quero um software que eu não tenha que levar o carregador para todo lugar que eu vou. 8 horas depois o telefone já... Porque eu uso 3G, eu não tenho como ficar desligando, eu atendo e-mail, eu vejo sites onde eu estou. Tenho cliente, o cliente me liga... O cliente me liga, ó, tô com um problema no servidor. Na hora, o meu celular vira um roteador, eu abro o Note e resolvo o problema. Porque, cara, não dá pra ficar... Eu uso 3G o tempo todo. Bateriazinha... Essa bateriazinha que dura 6 horas. Resistência, né, cara? Resistência no problema que ele cai no chão. Eu queria realmente, a pegada acho que foi bem dada, tá demorando demais, tá? Esse programa de entrega eu nem sabia, eu queria o Lumia 800, nem sei quanto tempo vai demorar. Eles estão com promoção. Quando agora vai sair, o videocast está sendo gravado, vai sair agora no dia 24, que era para fazer a promoção. Quem comprasse o Lumia, os 20 primeiros, né, nas lojas selecionadas, ganha um Xbox. Fiquei sabendo disso, mas adiaram a promoção porque eu não conseguia entregar. Pedrada muito bem dada, pessoal. Wagner, valeu. Até mais, pessoal. E aí, não esqueça, que a força esteja com vocês. Um ano de colaboração já aparecendo no topo. Muito importante legal esse reconhecimento. Ganhei um Xbox, mais um, né? Essa é a minha segunda premiação de virtualização. A primeira foi em 2008 para 2009 com... Renato, não faz isso, poxa. Poxa, mano, sem corte. Agora ela quer falar contigo, cara. Agora fala. Ô, Renata. Não faz isso, cara. Eu achei que tava pra... Poxa, amor, vou ter que tirar tudo de novo. Para com isso. Desculpa. Eu achei que dava pra assistir. Eu não posso assistir, não, a gravação? Não, sai daí, amor. Vou fechar. Não, mas você ficar quieto, você vai ficar passando. Não vai ter jeito de ficar sentado. Não, passar não pode, porque não tem espaço. Quanto tempo é de gravação? Meia hora, 40 minutos. Ih, não, é muito tempo. Eu vou pra Madureira. Tá bom. Você não já comeu? Já. Não sou mesmo? Não sei. Vai ficar quente aqui, né? Mais uma vez. Não, é porque é muito melhor sem edição, cara. Isso, vai direto. Vida longa, próxima. Vida longa e próxima.